Essa questão do modelo de beleza, né, o quanto que isso influencia, se passa por um bairro com uma classe social mais baixa, você vê de repente mulheres com mais curvas usando roupas que evidenciam essas curvas, evidenciam algumas gordurinhas que numa classe mais alta, aquelas mulheres não estariam exibindo orgulhosas desse mesmo corpo. Né? Isso estou falando de uma diferença de um bairro para o outro. E eu acho que, de alguma forma, essa diferença do que é belo, talvez isso pese, né? Mas como a gente estava falando antes, não é só isso, não é só o cultural, não é só o biológico, não é só a questão psíquica. Eu acho que, de alguma forma, a questão dos transtornos alimentares, eles atravessam todas essas esferas aí que a gente pode separar, né? A gente se deparou com um número muito grande de crianças desenvolvendo transtornos alimentares. Nas crianças é mais comum a anorexia. Eu acho que as crianças não se deram conta ainda de que elas podem vomitar, talvez, não sei. Eu acho que até é perigoso a gente não pensar que daqui a pouco as crianças podem estar desenvolvendo bulimias também, né? Não que não tenha, mas é muito mais comum a anorexia. Nas crianças não tem tanto uma motivação pela magreza, pelo estar belo. Curiosamente, eu nem saberia explicar, nem desenvolver muito, mas o que eu percebo na minha prática clínica é uma preocupação com a saúde. Estaria mais por uma preocupação com a saúde, e mais nos meninos do que nas meninas, na infância. Crianças que desde 5, 6 anos já fazem mais exercício, já começam a policiar a alimentação. E geralmente são pais e mães que também têm o seu pezinho lá, né? Já tem toda uma alimentação super regrada e acham bonitinho. Ai, que gracinha, ele preferiu uma cenoura do que um chocolate. Eu não tinha que fazer essa escolha agora, né? Não é uma criança com 5, 6 anos, ela não pode estar preocupada com isso. A mãe pode até estar vigiando, mas não dessa forma, né? Não de uma forma tão agressiva. Quando a gente começa um processo de análise com uma paciente com anorexia, em algum momento ela começa a perceber que ela precisa comer, que ela está magra demais, que a vida dela está sendo colocada em risco, mas mesmo assim a alimentação é difícil. Mesmo assim existe uma dificuldade com o fato de se alimentar, de se relacionar com alimentos, de fazer escolhas saudáveis. Então está um pouco mais além do que se manter magra. Eu acho que isso, essa questão de estar magro, seria um primeiro véu. Mas por trás disso tem muito mais coisa que sustentam o jejum do que se manter magra. Essa questão da recusa alimentar, quando você falou na maneira que se aborda, teve uma virada importante na maneira com que a gente começou a encarar a anorexia, com Lacan, que falou pela primeira vez, quer dizer, acho que foi pela primeira vez, né? Ele falou que não é que a anoréxica não coma, ela come, mas ela come nada. Então ele passou de uma questão passiva, né, não come, para não, ela come nada, né? E o que é esse comer nada? O que é esse se alimentar de nada? E isso foi importante, né? A gente passou a poder ver a questão da anorexia, né? E aí voltada para o desejo, né? Esse comer nada tem todo um significado, né? Como eu falei antes, da mãe, né, dessa estrutura familiar, de uma mãe, né, avassaladora, de uma mãe onipotente, de uma mãe que pode tudo, que sempre pôde oferecer tudo, né? E aí a gente associando a isso, o que é esse comer ou nada? Esse comer ou nada, ele pode ser uma maneira de barrar essa mãe, uma maneira de sair dessa posição passiva em relação à mãe e passar para uma posição ativa, né? Isso vira todo o jogo, a maneira que uma família está organizada. Então, comer ou nada é uma maneira de salvaguardar o próprio desejo. Se a gente falou antes de uma mãe que tampona essa possibilidade de surgir um sujeito desejante, através de comer ou nada, aquele sujeito dá espaço para que esse simbólico se instale através do comer ou nada, né? Então, o que é muito diferente de não comer. A depressão está junto quase, né? Muito comum ter questões voltadas para a depressão junto com o quadro de anorexia. Mas é importante a gente diferenciar daquela falta de apetite da depressão, né? Ah, não quero comer, eu estou sem saco para nada. É diferente, né? É um jejum que não se sustenta por muito tempo, ele está motivado por outras coisas, né? Estaria um pouco diferente desse jejum da anorexia.
Mas a anorexia tem muita coisa em jogo aí da depressão, sim. Se a gente pudesse pensar nessa comorbidade, né, que é a presença de 2 transtornos associados, acho que a depressão estaria aí no primeiro lugar. Outras questões também, né? A gente pensar que uma anorexia grave, aquele sujeito ele já não sai mais de casa, porque ele não quer ver alimentos, ele não quer ver pessoas comendo, ele se abstém de jantares, e que a comida está atravessada pelo social, né? O próprio jejum, ele já causa uma disfunção do humor, né? Se você faz uma dieta, não estou nem falando de um jejum, se você faz uma dieta um pouco mais rigorosa, o teu humor já muda, né? E essa carência alimentar, ela pode gerar uma depressão. Então, assim, o que vem primeiro, né? Ficar sem comer gera depressão. A depressão pode gerar essa diminuição do apetite. E aí eu me lembrei, num congresso, eu ouvi um profissional falando que o melhor remédio para anoréxica é a comida. Porque o próprio alimento já vai mudar todo um funcionamento fisiológico que já vai causar uma mudança, provavelmente também, no estilo de vida, no contato com as outras pessoas. Que no final é tudo, a gente ainda não conseguiu especificar, olha, é isso. Acho que no momento que se conseguir, né, eu acho que seria a gente encontraria a solução. Mas será que tem solução? Será que tem um ponto, né? Porque existem estudos que vão priorizar a questão genética e falar de crianças, filhos de mães com anorexia tem não sei quantos % mais chance. Então, existe alguma coisa genética? Sim. Existe essa dinâmica familiar que está em jogo, e isso sim, a gente não vai negar de forma alguma. Existe toda uma pressão da mídia e da cultura que também influencia, né? A gente pode ver um número muito maior de jovens, de mulheres com anorexia do que no passado. A cultura ocidental tem muito mais casos de anorexia do que a cultura oriental. Quanto mais essa cultura oriental está se ocidentalizando, a gente tem visto mais também. Nas classes altas tem mais casos de anorexia do que nas classes mais baixas. Mas com essa questão da globalização, a gente está ficando tudo muito parecido, né? As coisas estão perdendo um pouco essa identidade, essa coisa individual. Esses casos de anorexia estão crescendo. A gente fala muito anorexia, mas eu acho que a gente tem que pensar as anorexias, porque para cada sujeito, aquele sintoma, aquela recusa alimentar, ela significa uma coisa diferente, ela tem uma função diferente. A gente está falando aqui, né, de a função desse jejum, dessa recusa alimentar, seria introduzir uma falta? Sim, mas cada um vai usar isso de uma forma, né? Cada relação mãe-filha tem uma história. E aquele sintoma vai ter uma história para aquele sujeito e afetando essa relação, né, essa dinâmica. A abordagem que a gente tem, inicialmente, né, a gente não fala para uma paciente, olha, você tem que ganhar tantos quilos. Muito pelo contrário, a gente tem que desconstruir um pouquinho esse discurso médico de que ela tem que engordar, até para possibilitar uma transferência de trabalho. Como é que a gente vai dar continuidade numa análise se aquele paciente vê que aquela análise ali vai engordar? Então, não, que isso, que engordar. Claro que óbvio que é. Mas antes de engordar é tentar entender por que o jejum, por que essa escolha pelo jejum, por que essa escolha pela recusa alimentar. Antes de estimular uma alimentação é questionar por que então a recusa.